Irmãos, a palavra do Senhor está em Atos capítulo 17, versos de número 24 a 30, ok? Vou repetir para você. Atos capítulo 17, versos de número 24 a 30. São somente 6 versos, 7 versos, inclusive o 24. E aí, vamos lá, ok? Eu vou pedir, hoje eu vou ler, tá bom? Eu mesmo vou ler, tá? A Cris chegou comigo agora há pouco, na correriazinha também para organizar as coisas. Hoje eu mesmo vou fazer a leitura para a gente se organizar melhor, tá bom? Então vamos lá, já abriu sua Bíblia ou abriu o seu celular? Se não, relaxe, eu vou ler para você, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 17, versos de número 24 a 30. Paulo, quando deu esse trecho, esse é um trecho do livro de Atos, e ele estava pregando na cidade de Atenas, ok? Portanto, para um público extremamente seleto, para um público extremamente inteligente, um povo muito dado à filosofia, às discussões acaloradas, e buscando um povo que buscava muito a excelência do saber, do conhecimento. Amém? Então, Paulo, quando falava a esse povo, ele disse assim lá no verso 24 dessa mensagem ao povo de Atenas. Ele disse assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E ele encerra esse trecho dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Bem, queridos, essa é uma mensagem de convite para que todos os homens reconheçam a grandeza de Deus, para que todos os homens reconheçam a dependência do ser humano e a existência do ser humano nessa relação de dependência de Deus. Afinal de contas, como Paulo disse aqui, é Ele quem dá ao ser humano a capacidade de ir e vir, é Ele quem dá ao ser humano a capacidade de respirar. Portanto, se é Ele quem dá tudo isso ao ser humano, Ele não precisa ser servido pelo ser humano. Ele não depende, a palavra é essa, Ele não depende do ser humano. E ele tem um trecho aqui que ele diz assim: foi esse Deus que de um só sangue fez todos os homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Queridos, eu quero me ater um pouco nesse aspecto aqui importante, porque o convite permanece para que todos nós reconheçamos a divindade, a grandeza desse Deus que criou todas as coisas. Quando Paulo fala aos Romanos, por exemplo, lá no primeiro capítulo, ele diz que o ser humano vai olhar ao seu redor e não tem desculpa para dizer. O ser humano, por mais que tente explicar a natureza, por mais que ele tente explicar as relações da natureza e o mundo como está, ele invariavelmente ele vai se deparar com essa grandeza de Deus. O ser humano, quando se depara
quando se depara consigo mesmo, ele se depara com a majestade do Senhor. Porque, queridos, eu não sei quantos aqui são pais, eu sou pai de 3 filhos, e em cada filho meu eu consigo enxergar a grandeza, o volume, a excelência do amor de Deus por nós. Porque eu amo meus filhos e eu entendo que se eles são produtos, são presente de Deus para a minha vida, assim você também, meu irmão, minha irmã, você também é um presente de Deus para o mundo, para a sua família, certo? E o que eu quero falar aqui hoje é exatamente esse aspecto de que, sendo Deus ele o Criador de todas as coisas, ele colocou tudo no seu limite. Ele deu ao homem, certo, os seus limites. Ou seja, como disse aqui o verso 26, ele deu ao homem os limites da sua habitação. Deus colocou o mar no seu lugar, Deus colocou a terra no seu lugar, Deus colocou os seres humanos no seu cantinho, colocou os animais no seu lugar. Agora mesmo nessa pandemia a gente está achando engraçado, né? Quando os animais começam a sair das florestas, antes habitadas por eles e muitas vezes destruídas para que a gente construísse as nossas cidades, a gente saindo das cidades, se escondendo de casa, os animais começaram a entrar nos lugares onde antes habitavam livremente. Então, irmãos, Deus colocou tudo no seu lugar, certo? Às vezes tem muita coisa no lugar errado, mas não é porque Deus colocou no lugar errado, não. Quem vai tomando o lugar errado, muitas vezes, somos nós. E aí, no meio dessa pandemia, certo? No meio dessa pandemia, aonde é que a gente está? Em que lugar nós estamos? A palavra de Deus, de fato, é um livro extremamente realista e hoje, tendo passado por todos esses meses de pandemia, né, todos nós estamos passando e aflitos um pouco, nervosos um pouco com o que vai acontecer daqui para frente, né? Será que essa segunda onda falada na Europa vai acontecer? Certo? Será que ela acontece aqui no Brasil com a galera fazendo o que está fazendo? A gente liga a televisão, tá aí o povo nas praias sem ligar nem um pouquinho para distanciamento, tá aí o povo nas boates, tá aí o povo fazendo suas festas, tá aí o povo na rua, certo? Sem fazer conta com o tal do distanciamento social. Você vai nos barzinhos por aí, tem gente que não está nem aí, certo? Fazer o quê? E a gente fica com medo, a gente fica com um certo receio de que, meu Deus, se esse povo não respeita e essa virose de repente acontece novamente, vai ser um Deus nos acuda, né? O Senhor nos acuda mesmo. Mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é um livro extremamente realista para nos colocar para nos situar, certo? Nos nossos relacionamentos. Para nos situar nos nossos relacionamentos. A gente está vendo aí a humanidade ansiosa, a gente está vendo aí as pessoas extremamente preocupadas, e eu não sei se, como eu disse antes da gente começar aqui, eu não sei se depois de toda essa luta, você, como eu já disse muitas vezes, olha, eu estou no meu limite, certo? Eu estou no meu limite. E aí como é que isso acontece? Como é que Deus enxerga, como é que Deus trata disso com a gente? Tá? Como é que Deus trata com os nossos limites? Como é que nós tratamos com os limites que Deus impõe para nós? Certo? Porque, olha, irmãos, a gente, se for daqui para São Paulo, a gente vai voando no avião, ninguém bate asa não. Quem bate asa é o passarinho, ele voa, nós não voamos. Tá certo? Ah, mas a gente voa pelo avião. Tá certo, mas sem o avião a gente não voa, sem o foguete a gente não voa, então vamos lá. Sem o balão a gente não voa. Tem que ter um instrumento que não está agregado ao ser humano, ou seja, Deus não dotou o ser humano com a capacidade de voar e nem de respirar embaixo d'água, certo? Por mais que alguns campeões consigam aí passar muitos minutos embaixo d'água, o ser humano não sobrevive ali, tá certo? Ou seja, fica muito claro para mim e para você, se você tapar o seu nariz e a sua boca, você vai ter um limite para parando de respirar, certo? Então, nós precisamos de ar para sobreviver, precisamos de oxigênio para seguir vivendo. E precisamos muito, certo? Aprender a lidar com os nossos limites para que a gente siga de hoje para frente, para que a gente saiba lidar de maneira sadia com os nossos relacionamentos. Porque a Bíblia trata disso o tempo todo, de relacionamento.
de Deus com os homens, dos homens com Deus, das pessoas entre si. Muitas vezes a gente vê Deus como uma divindade ali longe, né? Certo? Como diz o salmista lá do Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. E a gente olha para esse meu Deus, eu olho para todas as coisas e percebo a mão do Senhor sobre a vida da gente. Então a gente muitas vezes olha e vê, enxerga Deus como esse Deus soberano, criador de todas as coisas, esse Deus redentor, esse Senhor que busca, que salva, que cura quem ama, certo? Que é apaixonado pelos perdidos, que é deslocadamente apaixonado por aqueles que estão em cativeiro, os que estão presos em correntes, mundo afora, certo? Vamos ser bem verdadeiros aqui, irmãos. Nesse mar todinho, vamos lá, amar a Deus sobre todas as coisas, todo mundo ouve e todo mundo quer agir assim. Mas amar ao próximo como a si próprio, aí não é brincadeira não, é ou não é? Não é, queridos? É verdade. Não é fácil não, não é fácil. Porque somos pessoas diferentes, respondemos ao mundo de maneira diferente, cada um tem o seu jeito de enxergar, tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de agir, certo? E um dos motivos de ser tão difícil, esses relacionamentos, é porque muitas vezes nós não sabemos lidar com os tão falados limites, certo? Que eu considero que no fundo são problemas de percepção. E a gente precisa aprender a dar a prioridade certa. Para quê? Porque se a gente dedicar o tempo necessário e suficiente para que a nossa percepção nos alerte acerca dos nossos limites, a gente passa a viver melhor. Amém? Você está entendendo? Vou repetir. Se a gente dedicar um tempo precioso da nossa vida, pedindo sabedoria a Deus, para a gente dedicar o tempo que for necessário, para a gente ter percepção sobre os nossos limites, a gente vai mais longe. Os nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, e aí todas elas eu estou falando, viu? As de casa, as de fora de casa, não importa. A gente precisa saber os nossos limites. Tem um mundo de gente por aí, certo? Vendo a sua vida virar uma pequena sucursal do inferno, porque não sabe enxergar os limites. Não sabe os limites das coisas, não tem limite no que diz, não tem limite no que pensa, não tem limite no que faz, não tem limite no que fala. E aí, o que é que faz? Como é que faz? Tem que fazer alguma coisa, querido. Sabe por quê? Porque ninguém nesse mundo vive sozinho, não. Eu tenho dito aqui o tempo todo que nós somos seres sociais, certo? E Deus quer que a gente aprenda a lidar com os nossos limites. Você está aí hoje assim? Eu estou no meu limite. Querido, não é só você não, viu? Não é só você não. Tá? Eu acho que de alguma maneira, todos nós, em uma ou muitas áreas da nossa vida, nós estamos no limite. E eu até posso me arriscar a dizer que tem muitas áreas da vida da gente que a gente já passou dos limites. E aí, faz o quê? Eu digo, a gente está aprendendo a lidar com isso. Tá aprendendo. Certo? A gente tem que aprender a lidar com essa superexposição da nossa intimidade dentro de casa, amém? A gente tem que aprender a lidar com isso. São 24 horas lidando com as pessoas da sua família. Antes você passava 8 horas no trabalho, saía de manhã, chegava de tarde, passava 1 hora, um tempo aqui. Agora é todo tempo, o tempo todo. Quem está em home office é que está aí, né? Aqui em casa minha esposa está trabalhando em home office. Meu Deus do céu, ela diz, rapaz, parece que eu estou trabalhando o dobro do que eu estava trabalhando no meu trabalho presencial. É um volume de trabalho enorme, é isso aí. E você pensa que não preocupa? Preocupa, certo? Claro que preocupa. Tira a pessoa, muitas vezes, às vezes ela acorda de noite, perdi o sono porque eu estava pensando numa coisa e tal, e aí comecei pensando nas coisas, e aí pronto, perdi o sono, fui trabalhar. Vê? Tá entendendo? Então tudo isso mexe, queridos. Isso tudo está mexendo. Tem áreas da vida da gente que a gente está assim mesmo, mas eu estou no meu limite, meu velho. Estou no limite. Já passei dele, eu já não sei mais o que fazer. Então, vamos aprender um pouquinho, queridos, certo? Entendeu? Vamos aprender um pouquinho a gente a lidar com isso. Sabe por quê? Porque quem colocou os limites do mundo foi Deus, e Ele conhece muito bem isso. Viu?
Quem colocou os limites no mundo e no ser humano foi Deus. E deixa eu dizer aqui uma coisa a você, escuta essa. Deus colocou os limites em mim e você, e Ele respeita os nossos limites. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus não vos tentará, Ele não vos provará além das vossas forças, ou seja, juntamente com a provação, Ele nos dá igualmente o escape para que a gente possa suportar, ou seja, o Senhor nunca vai, Deus nunca vai submeter você a uma situação, seja ela qual for, por mais crítica que seja, qualquer uma, que você não consiga suportar. Consegue. Sabe por quê? Porque é Ele quem dá forças a você. Viu? É Deus quem dá forças a você. Quando eu em alguma área da minha vida, eu digo, rapaz, eu já passei do meu limite, eu já não sei mais. Eu achava que o meu limite era aquele, agora eu já nem sei mais onde está. Certo? Eu não sei onde é que está a bandeirinha do limite, eu não sei mais onde está fincada a bandeirinha do limite, porque se ela ficou para trás há muito tempo. O que está acontecendo? Eu não sei. E Ele está me dando forças em muitas áreas da minha vida, e na sua também, assim eu espero, para a gente ver o quanto nós somos capazes, o quanto nós somos resilientes para aprender a lidar com os tempos críticos da vida da gente. E a gente entenda que nós podemos ir além, nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer mais caprichado, nós podemos ser mais felizes, sim, podemos ser mais pacientes, podemos ser menos estourados, podemos ser mais amorosos, podemos ser mais respeitosos, podemos ser mais compassivos, ou seja, podemos ser pessoas muito melhores para nós mesmos, alô, não é para o mundo inteiro não, o mundo inteiro vai desfrutar da bênção quando você perceber o quanto você se tornou uma pessoa melhor para você mesmo. O mundo vai experimentar isso, o mundo vai ver a pessoa melhor que você se tornou, que você está se tornando, amém? Então vamos entender, Deus respeita os nossos limites, certo? E como é que Deus faz isso, irmãos? Como é que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Deus respeita os nossos limites quando Ele conta que a gente faça a vontade dEle. Por quê? Porque a vontade dEle está dentro dos limites que Ele colocou. Entendeu? Deus conta que a gente faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é sempre nos colocar dentro dos limites que Ele colocou. Irmãos, há tarefas, tem situações, há tarefas que só a gente... Tem trabalhos que só a gente pode realizar. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Pode, claro que pode. Mas se Deus já capacitou você, não fique esperando Ele fazer não, meu velho. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Se Deus já capacitou você, se Ele já tornou você apto e entendido nesse assunto, não fique esperando que Ele venha fazer não. Ele pode fazer? Claro. Para Deus nada é impossível. Agora vamos lá. Você está com fome, eu brinco aqui, digo isso muitas vezes, você está morrendo de fome, tem lá na sua frente um fogão a gás, com gás, 2 ovos, um punhadinho de sal, uma colherzinha de manteiga, e está esperando você ir lá fritar o ovo, meu velho. Não fique esperando a mão de papai do céu pegar a manteiguinha, ligar o gás, ligar o fogão, certo? Botar o salzinho, tudo bonitinho, quebrar o ovo, misturar e botar no seu pratinho. Na boquinha não, querido. Tá com fome, o ovo tá lá, já sabe como fazer. Ah, não sei fritar ovo, paciência. Aprendeu a cozinhar ovo? Bota água e sacode ele lá. Vai ficar alguma coisa que dá para você comer. Vai dar para matar a fome? Ah, vai. Mas é você quem tem que fazer. Então, irmãos, Deus não fará por nós absolutamente nada que Ele já nos tenha capacitado para fazer. Então, se Deus espera que a gente faça a vontade dEle, a pergunta está aí. Você tem andado na vontade de quem? Aonde você tem buscado vontade? Senhor, eu quero fazer, eu preciso realizar isso, mas que seja na tua vontade, amém. Então vá lá e faça, querido, amém. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de gente negligente, irmãos. Deus espera que se faça, mas muita gente não está disposto a fazer. Então que seja você. Se Deus já capacitou você a perdoar, perdoe. Se Deus já capacitou você
em chamar a atenção amorosamente, chame a atenção. Se precisa ser uma palavra dura, vá lá e diga em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se a palavra puder ser uma palavra, como diz a Bíblia, com mansidão e temor, que seja. O Senhor já capacitou você? Ah, mas eu estava faltando paciência, pastor, está faltando paciência. Eu digo, peça a Deus, meu velho. Às vezes a gente pede paciência a Deus, Deus bota um chato do lado da gente, uma chata do lado da gente, certo? Para quê? Para você desenvolver sua paciência. É assim que Deus faz muitas vezes. Você quer treinamento? É isso aí, é no treinamento da vida que você vai se tornar uma pessoa melhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, dou glórias a Deus, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, e a experiência paciência, e a paciência esperança. Olha isso aí. Aliás, a tribulação produz paciência, e a paciência experiência. Ou seja, se você tiver paciência para se tornar uma pessoa experiente, você vai encher a sua vida de esperança. E a nossa esperança é Jesus de Nazaré. Ou seja, Deus quer encher a sua vida, certo? Ele quer, sabe, ele quer completar você, certo? Agora você precisa querer. A vontade de Deus é que ninguém se perca, a palavra é essa. O Senhor não retarda a sua promessa, diz lá em 2 Pedro 3,9. Ou seja, nenhuma promessa de Deus vai ficar para depois, irmãos. O Senhor não retarda a sua promessa, vê que coisa linda. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, Deus quer que a gente mude, Ele quer que a gente melhore, mas é para o nosso bem, mas para a glória dEle, entende? É por isso que Deus respeita o nosso sim e também respeita o nosso não. Quando a gente diz não a Deus, quando a gente diz não à vontade do Senhor, Ele aceita. E nem por isso Ele deixa de nos amar. Viu? Nem por isso Deus deixa de amar a gente. Certo? Então, sendo Ele o verdadeiro doador de todas as coisas, Ele também nos oferece as consequências das nossas escolhas. Entende? Deixa eu lembrar aqui. O seu sim e o seu não para Deus tem o mesmo valor. Ele vai continuar amando você do mesmo jeito. Agora, você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Porque a Bíblia é muito clara quando diz lá em Gálatas 6,7, tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ou seja, o fruto das suas ações, o fruto daquilo que você está colhendo, quem vai colher é você. Então você cuide nos seus relacionamentos. Você cuide em saber reconhecer os limites. Você cuide em reconhecer que há limite para todas as coisas. Então procure o limite sadio, certo? O limite está colocado lá porque ele precisa ser respeitado. Amém. O filho pródigo foi franco com o pai quando ele disse lá em Lucas 15:17, ó pai, eu não quero do seu modo, eu vou fazer do meu jeito. E aí quando você vai lá para a parábola, para a história, você vai ver o que esse menino passou. E encheu o bolso de dinheiro, viajou para longe, torrou tudo e mais um pouco, terminou comendo comida de porcos. E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, Deus não quer que a gente seja alimentado com comida de porcos. Não é a vontade de Deus. Mas se você disser não, eu quero do meu jeito, amém, Deus vai respeitar, amém? Como é que Deus vai fazer depois disso? Ó, relaxa, você já não disse não? Deixa com Ele, Ele vai resolver do jeito dele, levanta outra pessoa que faça. Se você não quis fazer, paciência, tá certo? Lá na frente você colhe o que você plantou e eu espero que colha algo bom. Espero que o seu não também tenha sido um não direcionado pelo Senhor, porque Ele levantou uma pessoa, uma outra pessoa para fazer aquela tarefa, certo? O que Deus quer, irmãos, é que a gente se dê conta daquilo que Jesus um dia disse assim, sem mim nada podereis fazer. Ele quer que a gente reconheça que nós não somos nada sem Ele, viu? Que nós não vamos a lugar nenhum sem Ele. Ele quer que a gente reconheça que somente, que só na vontade de Deus a gente caminha para frente, é um passo depois do outro, amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte, que Deus respeita os nossos limites.
o meu limite e o seu. Todos nós temos muitos. E Ele nos respeita até quando a gente se enraivece e fica indignado, com raiva. Quando você se revolta com o mundo e às vezes até se revolta com Deus. Tem gente assim, certo? Deus não precisa do seu perdão, certo? Não precisa você perdoar Deus. Deus não cometeu nenhum erro com você. Deus não cometeu nenhum erro com você. Vou repetir aqui. Eu devia repetir uma dúzia de vezes. Deus não cometeu nenhum erro com você, certo? Deus não precisa do seu perdão. Se existe algum perdão que precisa ser trabalhado, é no seu coração. E você perdoar sua arrogância, sua teimosia, seu orgulho, sua ira, certo? E aí você ficou com vontade de chutar o balde e quiçá até já chutou o balde, já quebrou tudo, já botou tudo no latão e sacudiu para lá, certo? E vai fazer feito um pobre coitado essa semana que saiu na televisão por aí, que sacudiu lá, não sei que lá andar, lá de cima, um botijão de gás pela janela do seu apartamento lá embaixo, matou um pobre homem inocente. Resultado disso? Foi preso. Homicídio. Pois é. Eu espero que você não precise chegar numa situação como essa. Certo? O livro de Jó diz que Jó queria expressar a Deus a sua raiva, a sua indignação. Ele tinha um relacionamento com Deus, certo? E ele queria, diante da situação que ele estava vivendo, ele queria expressar essa indignação, certo? Ele queria expressar toda a decepção que ele estava sentindo. Porque Jó sabia que se ele tivesse seguro nesse seu relacionamento com Deus, ele podia dizer a Deus o que ele de verdade sentia. E olha, queridos, escuta aqui. Deus entende seus sentimentos, todos eles. Mesmo os sentimentos indignos, Ele entende, faz parte, porque Ele conhece seus problemas, conhece você, certo? O profeta Abacuque disse uma vez assim: Senhor, até quando eu vou clamar? Senhor, até quando eu vou clamar e tu não vais escutar? Olha lá, era o profeta Abacuque. Senhor, até quando eu vou gritar e te dizer, Senhor, o mundo está violento. Até quando eu vou declarar essa violência, Senhor, e tu não salvarás? Olha a indignação do profeta. Abacuque diz a Deus assim: Senhor, por que razão tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão aí bem diante de mim. E tem um mundo de gente que só quer saber de confusão, só quer saber de briga. E ele segue dizendo assim: por causa disso, a lei se afrouxa. Por causa disso, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Parece que se abriu aqui o jornal de hoje, não é, irmãos? Pois é. O profeta se indignou com tudo isso. Lá no livro de Salmos tem uma série de situações assim. O salmista do Salmo 3, verso 7 diz assim: salva-me, Senhor. Eita. O Salmo 7, verso 6, o salmista diz assim: na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Ou seja, é um clamor, vê para aí. O salmista do Salmo 10, verso 12 diz assim: Senhor, levanta a tua mão, não te esqueça dos humildes. Olha, irmãos, será que Deus se esquece dos humildes? Será que Deus se esquece dos que amam? Será que Deus se esquece do seu juízo? Ó, não, de jeito nenhum. Deus quer ouvir tudo que você tem para dizer para Ele, mesmo que você esteja meio abusado ou abusado. Senhor, eu estou no meu limite, estou estourado, estou arrebentado, estou que eu não aguento mais. Abra a boca e diga, querido, Deus entende sua dor. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Ele não vai deixar você gritando sozinho. Certo?
pior que sejam seus sentimentos, por maior que seja a sua indignação, Deus conhece os nossos limites. Mas muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós somos orgulhosos, teimosos, porque somos egoístas, olhamos mais para os nossos problemas do que para o Deus que a gente serve, porque nos falta fé suficiente para quê? Para crer que o dia de amanhã vai ser um dia melhor. Se você, ao invés de ficar murmurando e reclamando com a vida e perceber que há limite para todas as coisas, há limite para tudo, e você se contiver mais e, ao invés de reclamar, experimente louvar. Parece coisa de louco? Pois é. Ao homem natural a Bíblia diz que isso parece loucura, mas para nós os que cremos é poder de Deus. Glorifique a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque tem solução para todo problema, até para a morte. Esse é o nosso lugar. E é esse o Deus que nos ama e que está sempre conosco. Porque se a gente assumir o que está dentro dos nossos limites e a gente colocar para fora o que for, Deus pode mudar todas as coisas. Pode. Mas é por amor. Amém? Porque esse Deus maravilhoso, Ele abre os olhos dos cegos, feito eu e você. Restaura a vida dos enfermos, feito eu e você. Certo? Levanta os abatidos, feito eu e você. É esse mesmo Senhor que nos ama e nos chama de justos. Só para aí. Tá vendo? Entendeu? Então, querido, querida, está no seu limite? Descanse. Deus pode te levar muito mais adiante. Deus pode levar você muito mais além. Tá bom? Entendeu? Agora veja aí. Para onde estão migrando as suas vontades, para onde estão vertendo os seus desejos, para que você coloque tudo isso diante do Senhor. Amém? E os dias que virão, fique certo que serão dias maravilhosos, apesar das lutas. E aí eu creio que logo, logo o Papai do Céu vai assoprar essa virose do nosso país e nos dar a prosperidade que a gente está, certo, esperando. Nós haveremos de ver, irmãos, esse país reerguido, nós haveremos de ver esse país retomando os empregos, as empresas voltando a nascer. Muitas empresas fecharam aí. Agora há pouco, antes de voltar para casa, a gente ia passar numa lojinha ali que a gente achava, estava dando na internet que estava aberto. Eu digo, corre lá que a gente vai lá comprar uma chocolatada que meus filhos gostam, coisa bobagem. Quando a gente chegou na frente, a loja que nós estivemos lá, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, está fechada. Está lá com a placa de aluga-se. Então eu quero crer que esse país vai respirar ar fresco novamente. Eu quero crer que esse país vai se soerguer com força, com vigor, e as empresas vão retomar o seu lugar, o seu crescimento, os empregos vão voltar e o nosso povo profundamente abençoado pelas mãos desse Deus maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, cuide nos seus limites, porque Deus está tomando conta de você. Entendeu? Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te dizer com toda a sinceridade, como disse Jó, tem hora que a gente acha que os limites a gente já não sabe mais nem onde é. Eu agora quero orar por aqueles que já sentem que já foram ultrapassados em todos os seus limites. Tem gente que já não está conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz, porque parece que até a esperança está se acabando. Ó Deus, em nome de Jesus, sopra no coração de cada um essa certeza de que nós não estamos sozinhos, que ainda que indignados estejamos com esse mundo, cujo homem caído ainda está aí, tirando proveito de respiradores, de remédios, gente que é capaz de desviar recursos para o próprio bolso, tirando vantagem da enfermidade alheia. Ó Deus, faz a tua justiça vir sobre esse país.
Faz ressaltar a tua justiça como o sol do meio-dia. Abençoa os homens de bem, os administradores de bem desse país, os homens de boa vontade, para que essa paz seja verdade e duradoura sobre o nosso chão. Cura, sara a nossa terra, sara o nosso coração. Nós te agradecemos por isso, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos.